Paz de Deus, irmãos. Vamos relembrar mais um pouco, né? Já falamos bastante neste assunto, mas isto é de muita relevância para nós, os cristãos. Estar sempre em comunhão com Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Porque, irmãos, todas nossas segurança, nossas boas obras que vai aparecer, está no Espírito Santo. Nós não temos condição de produzir boas obras. Não temos, se dependesse de nós, todos nós não tinha como se salvar, né? Então vamos falar mais um pouquinho do fruto do Espírito Santo. Vamos relembrar de um assunto que já falamos aqui com os irmãos, que é necessário ficar gravado em nossas mentes, porque faz parte de nosso dia a dia diante de Deus. O fruto do Espírito e o fruto da carne. Neste assunto vamos falar quais as qualidades do fruto do Espírito e o fruto da carne. Aos Gálatas 5:22. As principais diferenças entre o fruto do Espírito e o fruto da carne são que o fruto do Espírito edifica o homem cristão. Já o fruto da carne é destruição do homem e a condenação eterna. E nós não somos destinados à ira de Deus, mas salvo da ira pelo sangue do Cordeiro divinal, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 5:16, 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolação, iras, peleja, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro que já antes disso vos disse que os tais que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Esta recomendação de Paulo não está condicionada na condição humana do homem em fazer as boas obras, porque não temos esta condição. O homem não possui esta condição por si só. A se afastar do pecado como se fosse um super-herói é impossível. Como se ele conseguisse dominar o pecado e assim santificar-se. Santificação é estar separado do pecado. Mas Paulo disse assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele não está dizendo assim, andai em espírito e também não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo assim, andai em espírito e como resultado vocês não cumprireis a concupiscência da carne. Eu não preciso me procurar a não praticar os desejos da carne. O que eu preciso é andar em espírito. O resultado é eu estar longe do pecado, porque o espírito vai me levar às boas obras, o qual Deus preparou para que nós andássemos nela. Quem anda no Espírito passa a ter nojo do pecado. Isso é literal, irmão. Quem anda no Espírito, ele tem nojo do pecado. Só que não conseguimos, irmãos, andar puro, sem pecar. De vez em quando, ou sempre, isso aí vai depender, porque nós não temos condição de vencer o pecado. Pecado, irmão, é um pensamento, um olhar, desagradar a Deus é pecado. E não tem prazer na concupiscência da carne. Como poderemos andar em espírito e como resultado a santificação, que é viver separado do pecado? Paulo responde em Gálatas 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Ninguém, irmãos, que não anda em espírito, fala que está vivendo em espírito. Quem vive no espírito, ele vive em amor. Ele tem amor no coração, um amor incondicional. Ele ama as pessoas.
Irmãos, isso aí nós temos que estar meditando dia e noite no amor do Senhor. É este amor que está derramado em nós. E como Deus nos amou, devemos amar também os nossos irmãos. Não só os irmãos, as pessoas ao nosso redor. Porque assim reflete a luz de Cristo em nós, neles, que eles possam ver que nós somos diferentes. Essas virtudes do Espírito Santo que lemos acima, amor, gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, precisa estar em exercício contínuo no nosso dia a dia. Será que Deus pede algo impossível para nós? De jeito nenhum. O que Deus pede aqui para o homem é infinitamente impossível para o homem comum, até mesmo para os cristãos. Mas esta tarefa não é do homem. Deus, por seu grande amor, nos deu do seu Espírito para fazer nós convencer do pecado. E é chamado fruto do Espírito, e não fruto do homem. Já lemos acima que o fruto do homem é carne, é só pecado. Mas o verdadeiro cristão, após aceitar Cristo e reconhecê-lo, o Espírito Santo passa a habitar em seu coração, e é Ele que nos convence do pecado. A única tarefa que ficou para o homem é se encher do Espírito Santo. Através de oração, leitura bíblica, se entregar a Cristo e buscá-lo, e buscar como ouro e a prata. Provérbios 2, 4, 5. Se como a prata a buscardes e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o entendimento de Deus. O crente que ainda acha que ele precisa, com esforço próprio, em fazer boas obras para ser salvo, ainda não foi inteiramente convertido, ainda não reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador. Cristo não seria suficiente para salvar o homem? A salvação ficaria na justiça do homem e não na justiça de Cristo? Quer dizer, só a justiça de Cristo não basta para salvar o homem, é necessário que o homem faça a sua parte também. É impossível, irmão, que nós façamos nossa parte de justiça. Se Cristo, a justiça dele é sem pecado, ele viveu a vida dele sem pecar, a nossa parte é sem pecar também, se fosse este caso. Bom, mas nós pecamos, irmãos. Não tem. O homem que fala que ele não peca, ele é mentiroso. Então não depende da justiça do homem, é só da justiça de Cristo. Mas se eu acho que eu tenho que ter a minha justiça junto, eu não reconheci Cristo. Então, precisamos reavaliar essa situação. As nossas boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela, sem intervenção do homem, só vem após o reconhecimento que Cristo pagou nossos pecados, as nossas dívidas por completo. Ele comprou. O que é comprar? Não compra pela metade. Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele pagou nossas dívidas inteiras, sendo nossos pecados passado, presente e futuro. Efésios 2, 9 e 10. Não vem das obras. Quer dizer que não se salvamos pelas nossas obras. Tem alguém que diz, é as obras da lei. Irmãos, qual a diferença das obras da lei com a obra de hoje? A lei serviu para mostrar que a fornicação é pecado, a concupiscência é pecado. Ela vale até hoje. Nós sabemos que a fornicação é pecado e também que a concupiscência é pecado, roubar é pecado. Então a lei, o que ela mostrou no passado, ela serve para nós em conhecimento, em ciência. Então ela serve para as obras da carne. A lei condenou todos, porque ela mostrou para o homem o que é pecado. Então isso serve sim para os nossos dias de hoje. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras já foi criada por Deus, para que andássemos nela. Como então o homem que tem que produzi-la? O homem impuro vai produzir obras puras? Não, irmãos. Mesmo que nós somos cristãos, as nossas obras, Deus não se agrada delas. Não tem como nós fazer obra de justiça e Deus receber como justiça. Paulo disse isso quando ele falou, se ele vendesse todas as coisas e desse aos pobres, nisso nada serve se não tiver o amor, a caridade, que é Cristo Jesus. Ele que tem que estar produzindo em nós através do nosso temor, da nossa compreensão que Cristo fez. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia.
Podemos ser justos, irmãos, se trancar dentro de um quarto e só ler a Bíblia para o resto da vida. Nós não vamos ser salvos por esse ato que nós fizemos. Vamos ser salvos se nós considerar o que Cristo fez na cruz e reconhecer a justiça dele, aí então nós seremos salvos. Vamos ser salvos pelo que Cristo fez por nós e não pelo que nós fazemos. Aqui, trapo de imundícia é os panos que os leprosos enrolavam em seus ferimentos. Quando eles trocavam os panos, ninguém tocava neles. Retirado aqueles panos, além do mau cheiro, era também imundo, pois na lei a lepra era considerada imundícia. Todas as nossas obras de justiça não têm nenhum valor diante de Deus. Somente as obras geradas pelo Espírito Santo em nós, quer dizer, as nossas boas obras é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Viver no Espírito é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e consciência. Se vivemos em Cristo, andemos também em Espírito. Irmãos, eu vou terminar esse vídeo por aqui e vou fazer um outro em continuidade, né? Porque ainda tem bastante assunto para nós comentar. Nós desejamos falar com mais profundidade o significado de cada virtude do Espírito. São 9 que nós lemos aqui. E ele vai nos levar ao caráter de Cristo, à imagem de Cristo. Tem que ter em nós o reflexo de Cristo em nós. E só vem através do Espírito Santo e não do homem. O homem não tem condição para nada. Mas o homem que enche do Espírito Santo, ele agrada a Deus porque ele tem nojo do pecado. Se nós for continuar, vai ficar muito longo o vídeo. Deus abençoe os irmãos.